Olá, irmãos. Pai do Senhor a todos vocês que acompanham o canal Forjados pela Palavra. Hoje eu quero abordar com os irmãos Jesus Cristo representado no livro de 1ª e 2ª Reis, né? Que Jesus Cristo ele representa o nosso Rei soberano, né? O Rei perfeito, amém? E para falar sobre isso, eu vou ler um texto aqui com vocês, irmãos, que está lá em 1 Samuel capítulo 8, versículo 6 ao 8 também. Então vamos lá. Porém, essa palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: dá-nos um rei, para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. Então disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo, tudo enquanto te disser, pois não tem rejeitado a ti, antes a mim tem me rejeitado, para não reinar sobre eles, conforme todas as obras que fiz desde o dia em que tirei do Egito até o dia de hoje, pois a mim deixou, e a outros deuses se viu, assim também fez a ti, né? Então nós vemos aqui que o povo de Israel estava sendo julgado, não tinha um rei desde que Israel saiu do Egito, né? A nação de Israel era governada teocraticamente, né? Que era um governo estabelecido por Deus, que ele reinava, que ele operava nessa questão, né? Então, vamos observar a seguinte situação, né? o povo pediu um rei para governar Israel. O povo pediu. Então Deus ele rejeitou o pedido do povo? Não, de forma alguma. Ele atendeu, né? E eu falo aqui, na minha opinião, Deus deve ter ficado até um pouquinho chateado com essa questão, né? Mas nosso Deus não é limitado a sentimentos humanos, né? Então o que acontece? Foi e levantou o rei, né? Que o primeiro rei que nós conhecemos foi Saul, né? Saul, irmãos, para mim, na minha visão, representa um rei totalmente contrário à vontade de Deus. Representa um governo que não está debaixo da vontade do Senhor. Até que Deus vai, apesar que Deus sabia que Saul ia fazer, que ele ia cair, que ele ia fazer coisas erradas, né? Mas Deus mesmo assim permitiu, né? Então, Deus encontra um homem que se chama Davi, né? Que era um homem segundo o coração dele, que ele sabia que ele ia fazer a vontade dele, fazer o que ele queria que fosse feito, e assim foi Davi. Então, que de Davi vem descendência, aparecer a pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que vem direcionado à família de Davi, né? Por isso chama Jesus, filho de Davi, porque ele vem da descendência, né? Da geração de Davi. Então, irmão, o Jesus que eu quero falar para vocês é o Jesus que é um rei perfeito, né? O reino de que quando Jesus Cristo estiver reinando aqui na terra, estiver reinando, o reino dele será perfeito. Ele é o rei o rei perfeito, o rei que Deus quer colocar governando o seu povo, que vai fazer tudo de acordo com a direção dele. Então, Israel teve vários reis, bons, reis maus, reis que fizeram a nação prosperar, reis que fizeram a nação se enfraquecer, mas um verdadeiro rei que Deus quer trazer para a nação é o rei Jesus Cristo. Até para a nossa vida, quem tem que reinar é Jesus Cristo. Hoje de manhã eu estava dando aula de escola dominical e nós estamos estudando o Evangelho de Mateus, estudando sobre Jesus, né? E eu abordei esse assunto. Eu falei assim, Jesus ele é o rei perfeito, é aquilo que Deus quer, né? Jesus Cristo é a expressão. E Davi teve muitas dessas características de fazer a vontade de Deus, tá certo. Que ele caiu em pecado porque ele é um ser humano, mas Jesus Cristo ele é perfeito porque ele não caiu em pecado, não caiu em nada errado, mas ele permanece em santidade, né? E ele com essa autoridade de rei, né, a Bíblia fala que foi dada a Jesus Cristo toda autoridade nos céus e na terra, ou seja, Jesus ele tem autoridade sobre o céu, sobre a terra, e todas as coisas do mundo estão no controle das mãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, isso mostra para nós como é que Jesus veio descendente de Davi e como é que é importante essa história de como nosso Senhor veio aqui na terra para poder estabelecer o reino de Deus, né? Um reino de amor, de paz, né? Até aquela canção do Ministério Cristo Vive fala: teu reino é sempre eterno, né? Onde há justiça, igualdade, bondade, fidelidade, né? E isso tudo vai fazer parte.
Porque a nação de Israel e o mundo experimentou, a nação de Israel experimentou vários reis e viram que todos foram falhos, todos erraram em suas decisões, em seus propósitos. Mas Jesus Cristo, ele será um rei que ele jamais vai errar em seus desígnios, em suas decisões, em seus propósitos. Jesus Cristo virá e fará um reino perfeito, um reino onde haverá justiça, onde haverá bondade, fidelidade, misericórdia, né? E para falar sobre esse reinado, eu não posso deixar de falar, irmão, sobre o reino milenar de Jesus Cristo aqui na Terra, né? Que eu acredito que vai ser assim. Jesus Cristo vai reinar aqui nessa Terra por 1000 anos, e a igreja juntamente com ele, a igreja terá a posição de governo ao lado de Cristo aqui na Terra, e nesse reino milenar haverá justiça e paz. Eu creio que quando Jesus Cristo reinar aqui nessa Terra, irmãos, por esses 1000 anos, né, que é só uma palhinha, vai ser uma amostra para o mundo de como que é o Jesus Cristo como rei, de como ele vai governar perfeitamente as coisas, né? Mas eu fico imaginando, as pessoas vão parar de passar fome. A fome na terra vai acabar, a injustiça, a corrupção, as prostituições, a corrupção no mundo vai acabar quando Jesus Cristo reinar. Porque quando ele vier, irmãos, o nosso rei Jesus Cristo, quando ele vier, ele vai acabar com todas essas coisas que nós achamos erradas. A corrupção, por exemplo, a violência, né, a imoralidade que nós vemos no mundo hoje em dia, isso tudo vai acabar, irmãos. Isso tudo vai cessar para a glória do nosso Deus. Porque Jesus Cristo é o Rei perfeito, é aquele que Deus quer enviar, e ele vai vir sobre nós, ele vai reinar sobre essa terra, reinar sobre essa igreja e reinar sobre Israel, porque Israel um dia vai reconhecer que Jesus Cristo realmente é o Senhor. Ele é o Salvador, ele é aquele que vive para todo sempre e que reina e que governa, né? E a oração do Pai Nosso fala uma coisa interessante, que hoje eu até comentei na escola dominical também, na minha aula de manhã, que eu falei que o Pai Nosso fala: Pai Nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, né? A vontade de Deus é feita na terra? Realmente, é feita. Tudo que está na terra tem controle das mãos dele, né? As pessoas acham que os Illuminati decidem quem vai governar o mundo, quem não vai. Irmãos, quem acha isso é um bando de pobre coitado. Quem governa essa terra, quem decide quem senta nos governos, quem sai, é Deus. Porque a própria palavra fala que toda autoridade é constituída por Deus. O governador, o presidente, o vereador é instituído por Deus. Mas Deus vai cobrar deles se eles fizerem alguma coisa errada. Então, essa terra que Jesus Cristo quer reinar, irmãos, mais do que nessa terra física que nós vivemos, ele quer reinar na terra do nosso coração. Então, deixe Jesus Cristo, esse rei, entrar no seu coração e governar a sua vida. Porque se você permitir Jesus Cristo governar a sua vida, você não vai sofrer o tanto que você tem sofrido. Você não vai passar pelas mazelas que você tem passado. Irmãos, o nosso Deus é maravilhoso, ele é perfeito, ele enviou Jesus Cristo por nós. Sendo que já com o início dessa sequência de estudos eu falei que o tema central das Escrituras é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Né? Jesus Cristo é aquele que salva, aquele que tem poder para salvar, é aquele que opera com grande poder. Amém? Quero agradecer a todos que têm acompanhado o canal, os que têm se inscrito. Pessoal, vá lá no Instagram, no canal Forjados pela Palavra, forjado_pela.palavra. Vocês vão achar lá. Vocês vão curtir o Instagram lá, eu estou começando a publicar algumas coisas lá, algumas reflexões sobre a Palavra de Deus, e eu preciso do seu apoio, do apoio de todos que são inscritos no canal. E você que não é inscrito, vem fazer parte dessa família. Tem o like, um negócio aqui para se inscrever aqui embaixo aqui da tela, e tem tem um sininho também para você poder receber as notificações quando forem publicados vídeos novos. Que Deus os abençoe com toda sorte de bênçãos, no nome de Jesus. Amém, irmãos, com Deus aí.